3. Muito boa noite a todos. Estamos iniciando nosso 5º Volunteercast. Hoje um Volunteercast muito especial, em alusão ao Dia Internacional da Mulher. Nós temos duas convidadas muito especiais hoje aqui, as comandantes Carol, comandante Ediane, que comandam 2 unidades de bombeiros voluntários no nosso estado, 2 unidades que fazem um trabalho brilhante e com certeza terão boas histórias para nos contar no decorrer desse episódio do Volunteercast. Vamos saudar então inicialmente a nossa comandante Carol, comandante Ediane, e vou pedir para vocês fazerem uma apresentação um pouquinho sobre cada uma de vocês, o tempo de bombeira voluntária, o que motivou a iniciar com bombeira voluntária, enfim, contar um pouquinho dessa história de vocês que com certeza serve de referência positiva para muitas mulheres, principalmente para nossas bombeiras voluntárias. Boa noite, comando. Boa noite a todos que nos assistem. Boa noite, colega. Eu comecei no Corpo de Bombeiros Voluntários de Imigrante Colinas, mais precisamente quando estourou a pandemia ali, porque eu trabalhava antes numa empresa de rastreamento de veículos. Então, quando foi toda aquela incerteza que o mundo parou por causa da pandemia, pensei, bom, eu que não vou ficar parada esperando ver o que vai acontecer. E era aquela coisa de sentir assim, todo mundo estava precisando, o mundo estava, né, tudo muito incerto. E eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar. Eu sou também de formação técnica de enfermagem e pensei, não, eu vou ter que fazer alguma coisa para ajudar o próximo. Então eu fui fazer lá, a diferença na comunidade. Me alistei primeiramente nos bombeiros de Teutônia e aí, como estava tudo muito trancado por causa da pandemia, foi feito então no quartel da Emicol, 6 corporações se juntaram para fazer o curso dos bombeiros. E aí nessa época eu entrei. Isso foi 2020, Carol? Isso. 2020. Isso, com a missão então de tentar fazer alguma coisa para ajudar as pessoas durante a pandemia. Que bacana. Boa noite, Anderson. Boa noite, Carol. Tudo certo? Então, eu comecei há bem mais tempo, Carol, há 24 anos, em 2002. Então, eu sempre gostei muito, sempre fui muito participativa na comunidade. A gente veio lá de uma comunidade do interior, então a gente era muito participativa, né? E depois veio essa vontade de ajudar mais. E eu conheci uma pessoa lá em Tapejara, o Mauro da Lagasperina, que era dos bombeiros, e eu achava o trabalho que ele fazia assim muito bonito, sabe? E junto com o Éder, a gente fez um curso de 1 semana, naquela época, 24 anos atrás, a gente fez um curso muito intensivo naquela época, e a gente começou a ajudar. Com muitas dificuldades naquela época, né, poucos equipamentos, enfim, então a gente viveu muito intenso o nosso início enfim, mas sempre muito bem amparado pelos bombeiros que estavam na corporação de Tapejara, né, sempre eles motivavam muito nós, assim, nós entramos, eu e o Éder só, em 2 naquela turma, foi uma turma de 2, né, então sempre com muito incentivo, muita humildade da parte deles, e hoje a gente está bem fortalecido dentro da corporação. Que bacana, que bacana. Bom, o Éder, que a Ediane comenta, é nosso ex-comandante de Tapejara, um dos nossos coordenadores da regional também, e é um dos nossos bombeiros mais antigos também, com muito tempo de trabalho e dedicação em prol do bombeiro voluntário. Vamos aproveitar, acho, o início do nosso Volunteercast para mandar um parabéns, né, para todas as mulheres, em especial para nossas mulheres bombeiras, que com certeza, assim como vocês duas, fazem a diferença em suas comunidades, fazem a diferença em suas corporações, trazendo brilhantismo, trazendo aquela sensibilidade feminina, aquele cuidado feminino que a gente sabe que é diferente também. Então, a todas vocês, nosso sincero reconhecimento, nosso sincero parabéns a cada uma de vocês. Esperamos que possam, por muitos anos, continuar se dedicando à nossa causa, abrilhantando a nossa causa e, por que não, quem sabe, né, Carol e Ediane, que mais mulheres possam exercer cargos de comando nas nossas instituições. Com certeza. Que bacana. Bom, a Carol, pouco mais de 5 anos, Carol. 5, 6 anos como bombeira voluntária, né? A Ediane, 24 anos, 24 Ediane. Anos. Entramos quase junto, entrei em 2001, né? Olha só que aqui em São Sebastião do Caíto, lá em Tapejara.
Legal. Carol, quantos anos tu já é comandante em Imigrantes? 4 anos. 4 anos. Isso. Então foi praticamente um ano após a tua entrada Isso. e já assumiu Já a questão assumi do o comando. comando. Bacana. Ediane, tu já é mais recente, né? Tu assumiu recentemente o comando de Tapejara. Início do ano agora. Início do ano. Bacana. Recente, muito. E vamos lá. O que motivou vocês a ser bombeiras voluntárias? Claro, a gente sabe que a atividade bombeiril, ela é atividade com maior reconhecimento público, maior confiabilidade, né? Mas cada pessoa, ela recebe esse chamado de uma forma diferente. Começar por ti agora, Ediane. O que te motivou a ser bombeira voluntária, a decidir, não, eu vou ingressar na corporação, vou fazer o curso, vou lá apagar fogo, vou passar no lodo, vou passar em tudo que a gente sabe, né? Quem é bombeiro aí e já participou de formações, sabe toda a dificuldade que é um curso, às vezes para a mulher ainda mais, né? Porque ela envolve muita questão física. Com certeza. Como eu falei anteriormente, Anderson, eu sempre gostei muito de ajudar, sabe? E teve uma situação que a gente presenciou, chegou logo depois que aconteceu, que foi um acidente muito grave na região lá, né? E aquilo me motivou, como você falou, Carol, por que eu não posso estar fazendo também? Por que eu não posso estar ajudando também? E naquela época muito jovem, enfim, e também vendo todo o trabalho que a corporação fazia, e eu sempre penso assim, tem coisas, e eu digo, né, Carol, que o dinheiro não paga. E desde a primeira ocorrência até a última, que foi há poucos dias atrás que eu atendi, aquela sensação de ajudar, aquela sensação daquela pessoa te olhar e nem precisa nem falar, né, Anderson? É assim, essa sensação motiva todos os dias. A sensação da missão cumprida. Exatamente. E aconteceu, enfim, há poucos dias atrás a gente teve a Romaria lá em Biaçá, que envolve muitas pessoas, enfim. E o que é muito gostoso é as crianças, né, vêm e quer tirar uma foto, quer dar um abraço. Isso também é muito motivador, Anderson. Muito, muito. Para mim é uma coisa que, sem palavras para descrever como é bom sentir isso, né? Que bacana. E dá para sentir nas tuas próprias palavras, né, até na entonação que muda em falar desse prazer, de como para ti é prazeroso e é honroso fazer parte do serviço de bombeiros voluntários também. E tu, Carol, como é que foi, tu decidiste a entrar no centro? Tu falou um pouquinho para nós que foi para ajudar a fazer a diferença, né? Mas a gente sabe que fazer a diferença pode ser em várias instituições que fazem voluntariado. Por que o bombeiro voluntário, Carol? Assim, eu acho que toda criança, que nem tu disse, teve um sonho alguma vez na vida de ser bombeiro. Eu queria ser bombeiro, eu queria ser astronauta, eu queria ser caçadora de furacão. E tu foi para mais fácil que ser bombeiro, né? Ou não, né? Ou não, né? Há controvérsias. E aí passou o tempo, né? Passou a idade e tudo, e eu tinha muito... As pessoas em volta, era muito aquela coisa, porque bombeiro não é coisa de mulher. Então, tu acaba deixando isso assim. Tu vai ouvindo, e acabam abafando, de certa forma, isso. E lá na nossa região, a única corporação voluntária que tinha no momento quando eu era menor, eram os bombeiros de Teutônia. E os bombeiros, então, militares de Estrela. Corporação que existia ou corporação que existia mulheres? Que existia, porque até então, naquela época, Imicol quando eu era pequena, Imicol nem existia, né? E eu também nem sabia onde ficava Imigrante Colinas, para ser bem sincero. Então, conhecia ali os bombeiros de Teutônia, mas maioria homens, então também tinha aquele negócio do só o bombeiro ser homem. Ali em meados de 2018, 2019, eu conheci uma das bombeiras voluntárias de Teutônia. E aí começou aquela ideia de, cara, por que não? Se ela pode, eu também posso, né? Exatamente. Por que só o homem ser o bombeiro? A mulher também pode ser. Hoje em dia a gente está vendo mulheres até na guerra pilotando caças. E aí eu fiquei com aquela coisa assim, mas todo mundo disse, pra quê? Tanto que quando eu entrei no curso dos bombeiros, a minha própria família disse assim, mas... Carol, da onde? Vai mulher lá, tu vai querer mesmo se rastejar na lama, entrar no incêndio? Tem certeza disso? Eu vou sim, porque tá na hora de eu começar a escutar agora o chamado que vem dentro de mim, não ficar escutando os outros. Bacana. E aí, quando a gente entrou no curso dos bombeiros, eu me surpreendi, porque eu pensei, você é a única mulher que vai ter lá dentro, né? Metade eram mulheres. Naquele período já. Isso, em 2020, legal. Metade do nosso curso eram mulheres. E eu disse, não, mas tem... E hoje em dia, que nem tu disse, vem muita menina para nós e dizer, eu vou ser bombeira.
E é isso que também nos move, tipo assim, vendo que a gente é inspiração para outras meninas, para outros meninos, para criança, e se colocar também no lugar daquela criança que um dia viu um bombeiro e pensou, não, eu também posso ser. Com certeza, eu acho que essa sensação, primeiro, como a Diane falou, da missão cumprida, né, Diane? Não há valor no mundo que possa pagar. E somente quem trabalha na área de emergência, quem trabalha na área de bombeiros, sabe como é gostosa a sensação de a gente poder sentar cansado após um incêndio, após um acidente, mas com aquela sensação de leveza que ajudamos a salvar vidas, ajudamos a salvar patrimônio, né? E como muito bem a Carol também falou, de ser uma referência positiva, seja para outras mulheres, seja para as crianças principalmente, né? E um mundo tão individualista como a gente vê, infelizmente, de forma diária, onde a grande maioria das pessoas só pensam em si. Essa causa voluntária, eu acho que é ainda mais prazeroso, é ainda mais gostoso, né? A gente fazer o que gosta e ser uma referência positiva, como muito bem vocês falaram. E deixa eu perguntar para vocês, vocês notam que ainda existe esse olhar de surpresa quando chega uma bombeira mulher, quando chega uma bombeira comandante mulher? Como é que vocês sentem isso? Muito, né? Nossa, muito. E eu te diria, Anderson, com toda certeza, mais fica comandante a outras mulheres do que outros homens. Você acha que o preconceito ainda é maior da mulher que do próprio homem? Eu sinto isso. Nós ali não tanto, mas é questão de homens, porque nós ali é uma região muito interior, então a parte do patriarcado, sim. do preconceito é muito forte. E é assim, às vezes a gente chega, por exemplo, eu e a Letícia, a colega que está aqui, a gente chega e o pessoal diz assim, homens olham para nós, sério que mandaram vocês? Senta aí que a gente vai resolver. Porque se tu chamou o bombeiro, não importa se é homem ou mulher, alguém vai ter que resolver aquilo ali. Então tu vê muito a cara, tipo assim, tá bom. Primeira cara de surpresa quando chega, depois a incredulidade de saber se vai resolver ou não a parte operacional. Isso aí. Isso deve ser um fator mais motivacional para vocês ainda, né? E poder mostrar que vocês não ficam atrás para nenhum homem e vão lá resolver a missão. Com certeza, com certeza. Motiva muito, Anderson, porque é meio clichê a gente falar, né, Carol? A mulher pode estar aonde bem entender. Mas é isso aí. Eu me motivo, o que me desafia me motiva, sabe, Anderson? E estar hoje como comandante, estar à frente de uma corporação que nem Tapejara, que é referência, poder mostrar que eu e as outras 13 bombeiras que estão lá conseguem fazer um trabalho igual aos homens, com certeza motiva e faz cada dia mais a gente melhorar, procurar mais treinamentos, dar mais condições para elas e para os meninos também, né? Com de certa forma impulsiona os bombeiros também, os homens, né? Se puxar mais para não ficar para trás da comandante que está lá na linha de frente. E né? as piadinhas do tipo ainda existem, né? Tipo, vai ser mandado por mulher. Isso, vou ser mandado por mulher. Mas isso a gente está acostumado já, né? Isso a gente está acostumado, né? Então tá tranquilo. Um homem sem uma mulher atrás é só um garotinho, né? E outras de ficar escutando assim, mas em vez de comandar ali o quartel dos bombeiros, por que tu não vai comandar um fogão? Meu querido, eu sou cozinheira. Eu comando os dois. Eu comando os dois. E depois comando a unidade. Essa tua frase não me ofende. Que bacana, que bacana. Uma questão que vocês levantaram e que eu noto também é a questão de cada vez a maior presença da mulher no sistema de bombeiros. A mulher, por exemplo, um pouquinho de dados estatísticos já, dentro do sistema de bombeiros Volunteer Sul, nas unidades filiadas, chegou a representar menos de 10% das nossas unidades. Hoje ela já representa 35% a 37% do número de bombeiros total, né? São 380 mulheres, se eu não me engano, já hoje, atualmente, já atualizado conforme o último censo 2025, de mulheres que fazem parte das nossas unidades. E eu percebo até que para nossas unidades, aqui em São Sebastião do Caí também, que mais da metade da turma muitas vezes é formada por mulheres, né? E por que vocês acham que está tendo esse aumento tão significativo da busca da mulher em ser bombeira voluntária, da busca da mulher em fazer parte desse serviço de bombeiros? Olha, Anderson, eu acho que a mídia ela está colaborando bastante, tá?
porque as redes sociais, enfim, elas mostram muitas mulheres que estão na liderança, que estão... E eu acho que outras mulheres devem pensar, bom, se ela pode, por que eu não posso também? Então, eu acho que isso motiva muito. E também aquela sensação que a mulher, eu como mulher, eu sei... eu consegui fazer isso, eu consegui fazer aquilo. Buscar o seu espaço. Acho que sim, eu acho que a mulher está buscando mais o seu espaço. Não está tendo mais medo do julgamento ou medo do o que o outro vai falar. Não, o que o outro vai falar, deixa que ele fale, né? Exatamente. Eu acho que isso está motivando mais as mulheres. É a sensação do empoderamento feminino. Exatamente. Concorda também, Carol? Tu acha que é isso? Concordo, e até na nossa corporação 75% são mulheres. 75% são mulheres? Diretoria composta 100% feminina. Da presidente, a vice-presidente que está aqui conosco, conselheiro fiscal, secretário, 100% feminina a diretoria da Imicol, e operacionalmente 75%. E acredito muito que é isso, a mulher cada vez mais deixou de parar de escutar o que a mulher não pode. Mulher pode sim, que nem a gente falou, mulher pode estar onde ela quiser, no corpo de bombeiros, na polícia, na aeronáutica, no exército. Agora a gente teve pela primeira vez, né, alistamento feminino. Sim. Então a mulher ela pode ocupar esses lugares. Pode não há deve, nada, né? não há nada que um homem faça que uma mulher não possa fazer também, e vice-versa. A gente não pode chegar para o cara e dizer assim, não, tu não vai fazer isso, meu querido. Tu vai sim. E não, cada vez mais, que nem tu diz, a gente, nós, mulheres que estamos hoje na linha de frente, seja dos bombeiros, polícia, saúde, a gente com certeza inspira novas mulheres a dizer, eu também posso fazer. Perfeito. Geralmente nas unidades a gente tem um programa de incentivo às mulheres. Lá em Imigrante Colinas tem que criar um programa de incentivo aos homens bombeiros, né? Mas brincadeiras à parte, acredito que para vocês que... talvez para a Ediane ainda, foi uma das precursoras, né? A Ediane é uma das mais antigas bombeiras, né? A Ediane participou até conosco lá na Prevensul em 2025, falando um pouquinho sobre isso. É uma das bombeiras voluntárias mais antigas em atividade. Deve ser uma sensação muito boa, né? Poder ser essa referência, fazer outras mulheres estar vindo para a área, né? E eu realmente, falo um pouquinho por mim, assim, eu acredito que realmente não possa haver diferença. E quando a gente fala não haver diferença mesmo. Não existe diferença desde a formação. Exatamente. Tanto o homem como a mulher têm que participar pela mesma formação, até porque vão estar expostos aos mesmos riscos, vão estar com o peso de salvar uma vida da mesma forma. A equipe pode depender tanto do homem quanto da mulher da mesma forma. Então, acho que realmente não pode ter diferença, porque... o homem e a mulher nessa atividade somos iguais, né? Claro, respeitando a questão fisiológica de cada um também, que é importante, Sim. né? Lá em Tapejara a gente sempre teve muito incentivo do comando e diretoria, nós mulheres, né? Mas agora eu como comandante, Anderson, eu quero que as mulheres lá de Tapejara e de outras corporações, que elas ocupem esse espaço. Eu fico muito orgulhosa em falar que lá em Tapejara eu já tenho uma bombeira, e sei que vai ter mais, que tem carteira de caminhão, que já está operando a bomba, que está lá. Legal. Então, isso dá muito orgulho. Outra Ana, coisa que é muito difícil, né? Ana, eu tenho muito orgulho de você, tá? Eu espero que isso incentive as outras mulheres lá de Tapejara, porque sim, a gente vai conseguir fazer a mesma coisa. A gente já consegue fazer, mas isso é meio masculino, né, Anderson? Está operando uma bomba, está dirigindo um caminhão. Então, é muito bom saber que as meninas lá de Tapejara estão, sim, buscando isso também, essa formação, poder fazer esse trabalho também, né, Anderson? Que bacana. Bom, e vocês ocupam o cargo de comandante, né, que é um cargo muito importante na hierarquia operacional das instituições. Isso era um desejo de vocês ou foi algo que aconteceu ao natural, aconteceu por acaso, nunca por acaso, né? Mas era um planejamento de vocês chegar a um cargo de liderança? Então, eu posso dizer, Anderson, que eu vivi muito tempo o comando... meio que no paralelo, dentro de casa, né? Porque, como você falou, o Éder foi muito tempo ou subcomandante ou comandante, então a gente viveu todos esses problemas, todos os desafios. Acompanhava o dia a dia. Exatamente. E eu acho que, Anderson, assim, eu acho que toda mulher que é bombeira, eu acho que sonha, de repente, a ser comandante, né? Eu
Sonho não era, mas assim, eu acho que eu recebi o convite do nosso presidente e muito tranquila, porque eu sei que eu estou pronta para exercer esse cargo, né? Porque estou preparada, tenho muito que aprender, com certeza, mas lá na Corporação de Tapejara eu fico muito tranquila em falar, porque a gente tem uma diretoria que é muito prestativa. A nossa corporação, ela também está me ajudando muito, sabe? Os meninos lá me incentivam, me ajudam. Assim, é muito gostoso isso, sabe? É muito tranquilo. Isso torna mais fácil para mim, está mais fácil para mim conseguir estar à frente da Corporação de Tapejara, diante de todos os desafios que a gente está enfrentando e que a gente vai enfrentar, mas sabendo que a gente tem o apoio incondicional de todos, acho que isso é importantíssimo, muito esse importante. Apoio da equipe como um todo. Uhum. E tu, Ao Carol? contrário dela, para mim foi um grande susto. A tua história eu acompanhei um pouquinho, né, Carol? A gente conversou um pouquinho já sobre isso. A minha foi um grande susto, na verdade, porque fazia um ano, mais ou menos, né, que eu tinha me formado e tudo mais, e a Imicol, ela estava numa situação extremamente crítica, onde já tinha a diretoria antiga tinha entregado a carta de 30 dias para a prefeitura. Então, a Imicol ia fechar em 30 dias. Isso. E aí, essa atual diretoria, então, se juntou e disse, não, nós não podemos ficar sem bombeiros voluntários. A corporação mais próxima para chegar com ajuda para nós é 45 minutos. Nós temos uma das maiores metalúrgicas do estado, fica na nossa cidade. Não tem como nós ficar sem bombeiro. Vamos se juntar e vamos dar jeito. Fazer acontecer. Isso. E aí, a presidente virou para mim e disse, bom, a partir de agora, tu é comandante. Então, eu cheguei para o meu operacional lá, conversei com o meu subcomandante, então, disse, olha, a partir de agora eu sou a comandante e nós vamos ter que levantar a Imicol, gente. A Imicol somos nós, é cada um de nós que veste essa farda e nós vamos ter que fazer isso dar certo. E aí também, que nem os meninos, as mulheres da corporação, a diretoria, todo mundo disse, não, nós vamos trabalhar todo mundo junto. A cara do comando é sim a Caroline Rauch, mas ali... Para mim foi muito difícil porque hoje, né, nós temos você para nos espelhar e tudo mais, mas quando eu comecei, a primeira coisa que eu fui procurar, onde é que tem uma comandante feminina para conversar com ela? Não tinha, e não tinha. E aí eu comecei a conversar com as meninas que estavam há mais tempo, tipo assim, 10, 15, 20 anos, para conversar, para ver como era com elas, porque eu nunca tinha lidado, eu ter que mandar. Né, mandar de certa forma, comandar homens. Eu não sabia como é que ia ser essa resposta deles também comigo. Mas desde o início sempre foi tratado com muito respeito, todo mundo junto. Quando houve grandes ocorrências de grande vulto que precisava mesmo parar e dizer assim, não, eu sou a comandante, a gente precisa acertar o que está acontecendo aqui. Ouvi sim dos meus colegas, ouvi de outros, pedi ajuda, conversei que nem aquela vez das enchentes aqui no Vale do Taquari. Anderson, e agora? Como é que a gente segue daqui em diante? Porque para mim era coisa que eu nunca imaginava nem vivenciar. Então, ainda mais sendo a comandante da situação, né? E sei que... Quase uma prova de fogo, né, Carol? E assim, ó, de que eu sou a comandante, mas nada me impede de virar para um colega e dizer assim, eu preciso de ajuda. Uhum. O que eu posso fazer agora? Porque o comandante não é só o comandante, exatamente, é aquele Deus que fica lá em cima mandando em todo mundo. Não, o comandante, ele é a pessoa que vai ajudar o operacional inteiro a funcionar. E essa troca de respeito entre ambos tem que ser mútua, porque senão não anda a coisa. Perfeito. Já estou quase 16 anos liderando a equipe aqui em São Sebastião do Caí. Eu costumo dizer que o líder, ele não tem que ser o melhor em tudo. Ele tem que ter os melhores ao seu lado. Esse é o grande papel da liderança, a gente saber identificar as características de cada bombeiro, cada bombeira que a gente tem e saber o lugar de utilizar da melhor forma possível essas pessoas, né? Visando sempre a missão cumprida, como a gente falou no decorrer do nosso VolunteerCast. Aproveitando para agradecer também a nossa equipe de bastidores, o Radaélio, o Gabriel, que estão lá garantindo que saia mais essa edição do nosso VolunteerCast, a nossa 5ª edição do VolunteerCast, que é um espaço de conversa de bombeiro para bombeiro, mostrando um pouquinho da nossa realidade, mostrando um pouquinho do nosso trabalho, mostrando um pouquinho do dia a dia, nesse episódio que é muito especial, aí, alusivo ao Dia Internacional da Mulher. Como é a preparação de uma comandante de bombeiros voluntários?
Vocês fizeram um curso específico já? Como é que vocês se capacitam nessa parte? Carol, já mencionaste que é difícil às vezes de buscar referências. Geralmente quando a gente assume uma função nova, a gente busca uma referência da área. Então, por ter poucas referências, por vocês estarem trilhando essa estrada, abrindo esse caminho, como vocês fazem essa capacitação de vocês? Porque, como vocês mencionaram, existe a incredulidade, existe a desconfiança. Então, às vezes é necessário provar mais do que um homem que está exercendo a liderança. Como vocês encaram esse processo de qualificação, de constante atualizações? Acredito que não só por ser comandante, mas por ser bombeiro em si, a gente tem que estar sempre se qualificando. Cada curso que a Volunteer Sul oferece, a gente tenta o máximo estar presente. Cursos fora, que nem eu fui logo depois que deu as enchentes ali, né? Eu fui 3 vezes já a Santa Catarina fazer o curso de salvamento em águas rápidas, porque nós não tínhamos noção nenhuma sobre isso. Fiz o curso de desastres ali, de combate a incêndio. Todo curso que tem, a gente tenta sempre estar se qualificando, não por apenas ser comandante, mas a gente sabe que a nossa vida, a dos colegas e a da sociedade, depende da gente estar bem qualificado. E atrás de lideranças, não somente, no meu caso, não foi somente femininas, mas também de olhar para outros comandantes, homens, mulheres, e me inspirar naquilo ali. Tu também foi um grande inspirador. Muito obrigado. A comandante Carmine, da Brigada Militar lá da nossa região, porque ela foi a primeira capitã mulher da Brigada Militar. Então, de todo o estado ou da região? De olhar para ela e dizer, nossa... Que legal. Né? E aí eu via ela, pensava nela, tá no comando de tantos homens, e aí tu via, nossa, e daí tu olhava e pensava, meu Deus, eu tô, né? Eu também tô nesse patamar, e eu também preciso passar essa segurança para as meninas que me olham, para os nossos operacionais. Então, procurei cursos de liderança também, de gestão de pessoas, de olhar outros comandantes e até assistir... A qualificação constante. Isso, toda hora, mesmo sendo comandante ou não, tem que se qualificar. Perfeito. E tu, Ediane? Então, Carol, a minha referência sempre foi você, Carol. Tá? Quando eu assumi, eu até te mandei uma mensagem, preciso de ajuda. E eu congelei aquela isso não estava combinado, viu? Exatamente. Isso então, assim, eu tinha uma referência assim, que era a Carol, eu acompanhei todo o teu trabalho durante as enchentes. O teu trabalho, eu lembro muito bem da tua entrevista naquele acidente com o ônibus. Sim. Sabe, aquilo me marcou muito, chego a me arrepiar aqui. Sim. Parabéns, tá, Carol? Você foi a minha referência. E, além de tudo que você falou, cursos, enfim, eu acho que a gente tem que ter uma inteligência emocional muito boa, né? A gente tem que estar sempre preparado para isso, né? Muitas vezes, tu precisa, num momento de crise, tu precisa parar, vamos fazer assim. Então, eu também busco muito cursos de inteligência emocional, de liderança, eu estou sempre fazendo alguma coisa. Eu estou sempre olhando lá para a nossa corporação, né, que eu tenho pessoas lá muito qualificadas, então eu busco estar sempre perto. Gosto de ouvir muito o Mauro, falando no Mauro da Lagaspirina de novo, né, que hoje ele não está mais, mas é uma referência que eu tenho muito grande, porque ele começou a nossa corporação e mesmo não sendo mais bombeiro, ele está sempre na ativa, está sempre lá conosco, né? Então, é basicamente isso, é estar tranquilo quando todo mundo não está, né, Carol? Quando todo mundo olha para você, quando todo mundo olha para você e diz, não, o que vai acontecer? Eu não tive ainda isso, 2 meses que eu estou no comando, né? Mas eu sempre vivo isso quando eu vejo outros colegas passando por isso, né? Perfeito. Bom, a gente sabe que liderar não quer dizer gritar, não quer dizer falar alto. Mas também a gente sabe que existem momentos onde o comandante ele precisa aumentar a entonação de voz e precisa se impor. E quando há necessidade de fazer isso, como é que é a reação do grupo, principalmente bombeiros? Daqui a pouco vocês são mulheres jovens, né? Com certeza tem pessoas, tem bombeiros mais velhos de idade na corporação de vocês também. Como é essa questão quando precisa dar fincar o pé no chão, dar aquela voz, usar aquela entonação mais forte para emitir uma ordem? Os meus meninos lá é só levantar a sobrancelha, eles já sabem com quem eles estão lidando. Então, se eu olhar, e às vezes eu não preciso nem falar nada, eu der uma levantada de sobrancelha, eles já sabem que não é para fazer o que eles estão fazendo. Sim. Isso. Mas acontece muitas vezes de pessoas fora,
outras corporações, porque daí a gente mal se conhece, a gente se conhece muitas vezes, mas um bombeiro que é mais novo não sabe quem tu é, ou aconteceu nas enchentes também, de chegar e dizer assim, não, minha querida, a pessoa me pegar assim, me empurrar assim, dizer, não, minha querida, vai lá e chama teu comandante, que eu vou falar com teu comandante. Deus, não, tu tá falando com teu comandante. Tu baixa a tua bola, que a comandante aqui sou eu, e agora tu vai me escutar. E não era nem de comandante para comandante, era, né, sei lá de onde é que apareceu aquela pessoa. Sim. Mas tentou me destratar pelo fato de eu ser mulher e me diminuir, dizendo, não, vai lá e chama teu comandante que eu quero falar com ele. Eu disse, não, eu sou a comandante. Mas os meus meninos lá na corporação, é uma levantada de sobrancelha, eles... Já conhecem os sinais. É que nem a mãe e os filhinhos, já sabem. Isso acredito que seja o respeito adquirido ao longo do E a gente das corporações, todo mundo meio que se conhece, tu Sim. sabe, assim, se a pessoa... por exemplo, a Edilane, eu não conheço ela, mas os colegas dela lá sabem que se ela levantar a sobrancelha, eles estão fazendo alguma coisa errada. De que se ela se sentir um pouco nervosa na corporação, eles sabem, na ocorrência, eles sabem que tem algo ali que dá gatilho nela. Eu não sei, mas dentro da corporação, é o que eu sempre digo, a gente é uma família. A gente se conhece. Eu sei direitinho quem que eu posso mandar para um lugar, quem eu posso mandar para outro, e que tem situações que eu não posso enviar um dos meus, porque isso pode dar um gatilho naquela pessoa. Perfeito. Então, a gente, dentro das corporações, se conhece muito. Por isso que eu disse, se eu levantar a sobrancelha lá, eles já sabem que eles estão fazendo algo que não deveriam estar fazendo. Esse é o processo de liderança, né, Carol? Que a gente acabou de falar, de conhecer as pessoas, do grupo nos conhecer também, né? Saber como a gente reage frente a cada situação. E tu, Ediane, como é que tem sido esses 2 meses? É recente, já houve uma situação onde teve que fincar a posição e usar a voz um pouco mais firme? Sim, já teve. E o pessoal lá de Tapejara também me conhece, né? Eles sabem que eu sou muito de ponderar, Anderson. Vou sempre ouvir os 2 lados, vou sempre tentar conversar, tentar entender, mas sabe também que a soberano lá é a corporação. Então, nada que fizer lá na corporação pode prejudicar ela. Exatamente. Tu entende? Então, assim, eu sempre vou... Se precisar levantar a voz, eu vou levantar a voz. Não vai ter problema nenhum. Mas não vai precisar, tá, Anderson? Porque eu conheço o pessoal lá. Eu sei do respeito que eles têm pela corporação. Então, eu espero realmente que eu não precise levantar a voz. Mas se um dia alguma coisa acontecer, independente de quem for, quando eu assumi, na primeira reunião que eu fiz, Anderson, eu falei, a gente tem sempre mais afinidade com um e com o outro. Isso é fato, é na vida, normal. É na família. Assim. Mas lá na corporação, a régua que mede um vai medir todos. Então, assim, mas eu tenho certeza que vai acontecer da forma mais leve e tranquila possível. Assim eu espero, né, Anderson? Quantos bombeiros tem sob teu comando lá em Tapejara, Jenny? 34. 34 total? 34. E tu, Carol, quantos tem? 16. 16? Quase metade. Isso, praticamente mas metade. São números significativamente grandes, Sim. né? Então, processo de liderança, a gente sabe que é um grande desafio na atualidade, né? Liderar pessoas, acredito, e eu sempre falo que é muito mais difícil que comprar um caminhão, comprar uma ambulância, comprar equipamento. Meu Deus. É liderar pessoas, principalmente numa causa voluntária, né? Exatamente. Onde a gente não pode soltar demais também para não, né, não virar bagunça, vamos dizer assim, e também não podemos apertar demais porque é voluntariado que existe ali, Exatamente. Né? Por mais que o voluntariado seja um profissionalismo, as pessoas estão ali, às vezes chegam do trabalho cansado, chegam do estudo, outro dia tem que trabalhar novamente, então tem que se ter o bom senso também, Com né? certeza. Bom, eu falei que a gestão de pessoas, acredito ser a parte mais difícil da liderança. Vocês têm uma outra área, você acredita também, além da gestão das pessoas? O que vocês pensam em ser a maior dificuldade desse processo da liderança na atualidade, né? Eu acredito que porque, é isso, Anderson e Carol, cada pessoa tem o seu estilo, o seu jeito de pensar, de olhar as coisas, né? Então, a gente tem que ter sempre essa sensibilidade, né, Carol, de tentar ler a empatia, de tentar ler o que a outra pessoa está sentindo, está fazendo no momento, por que daquela reação, por que daquela atitude, né? Isso é muito difícil de a gente conseguir. Então, por isso que a gestão de pessoas, ela é muito desafiadora. E para nós mulheres, em qualquer área, não só no voluntário, nos bombeiros, enfim, ou no comando, em qualquer área, eu basicamente trabalho com homens só, né? Então, assim, é complicado. Mas eu acho que com o nosso jeitinho, né, e com a forma mais
feminina de tratar as coisas, a gente consegue sim. Né? A sensibilidade, né? Até porque o homem em si, historicamente, ele não se abre muito. Então, dificilmente a gente vai ver o homem chorando porque ele teve um dia difícil, de que ele brigou com a esposa, de que o filho não está indo bem na escola. Ele não vai ter essa transparência do que a mulher. A mulher, tu vai olhar para ela, tu já vai dizer, amiga, tu não está bem, né? Exatamente. O homem não. E aí, geralmente, tu deixa despercebido e aí tu não dá aquela atenção que talvez ele estava esperando escutar aquilo ali dentro do quartel, ser um apoio, alguma coisa, e aí do nada ele estoura. Não foi do nada. Foi toda uma história que levou ele até ali. É o que eu sempre digo, a gente não pode julgar o colega ter chutado um balde hoje, porque a gente não sabe como é que foi o dia dele. E essa é a minha principal dificuldade de liderar homens. Seja ali dos bombeiros. O universo masculino, assim mesmo. Isso, de sinais. Porque ele não vai fazer que nem a mulher vai chegar e vai dizer, olha, eu preciso de ajuda, eu quero conversar. Não, ele vai ficar mais na dele. Mais fechado, né? E aí, quando ele estourar, às vezes já passou tanta coisa por ali, e aí tu pensa, poxa, como é que eu não vi que ele estava assim? Sabe? Essa é a minha coisa principal de liderar homens, tanto no quartel dos bombeiros, quanto a gente tem lá saúde, prefeitura, defesa civil, e nessas ocorrências múltiplas, assim, envolve tudo isso. Então, tu acaba sendo o comandante de toda uma operação, e às vezes tu não sabe o que está passando, porque nem tu não sabe se a pessoa teve um dia difícil, dela, né? Como é que tá os problemas daquela pessoa. O comandante acaba tendo que ser um pouco psicólogo também, né? Muito, com certeza. Um pouquinho de psicologia pra... Mas é gostoso, né, Carol, tu conseguir conversar com as partes, ver que tinha muito mal entendido muitas vezes, muito assim, e ver no final assim as pessoas se abraçando e não, vamos continuar, que está tudo certo, vamos tentar. Isso é bom, isso é muito gratificante para um comandante. De atuar naquela resolução do conflito. Exatamente. Né? Mulher com TPM é um problema, mas homem quer ter pior ainda. Me preocupa mais. Tem os dois lados, né? Me preocupa mais um homem calado do que uma mulher na TPM. Que isso a gente ainda consegue. E a gente sabe que a nossa área, né, a área de emergência, ela tende, tanto o homem bombeiro como a mulher bombeira, geralmente o bombeiro é preparado para não sentir ou não demonstrar a fraqueza, não demonstrar esse estresse emocional. E a gente sabe que, como a Carol muito bem falou, isso chega um momento que ele vai acabar estourando, né? E às vezes pode acabar estourando dentro da própria instituição. Então você tem que se ter um jogo de cintura muito grande para trabalhar essa questão, né? Aproveitando esse ensejo, existe nas corporações que vocês comandam algum projeto, algum programa específico para esse acompanhamento emocional dos bombeiros? Como vocês lidam com isso, né? Que a gente nota justamente isso, cada vez mais essa questão do estresse emocional das pessoas. A gente não tem um programa específico, mas a gente tem a parceria com uma psicóloga, né? E sempre que alguém sente a necessidade, que a gente vê que a pessoa não está bem, ou depois de ocorrências de um estresse muito grande, por exemplo, do ônibus, das enchentes, a gente sempre procura que ela venha e converse com a corporação, com um por um. E, que nem tu disse, a gente é preparado para não é que a gente não sente, a gente tem que manter aquela postura. Durante o atendimento. Depois em casa é outra conversa, isso, né? Que nem na entrevista em si do ônibus, né? Que todo mundo disse, nossa, cara, tu conseguiu ficar extremamente centrada falando que tu precisava. Ninguém disse que eu não cheguei em casa, não chorei. Eu sei, imagino. Nas enchentes ali também, era a minha casa, era a minha vida que se perdeu. Eu mesma tive que procurar psicóloga depois e diz, eu tô com um estresse pós-traumático. Porque é muito natural, isso, né, Carol? Porque eu mesma identifiquei, porque eu disse assim, não, eu não dormia, não era que não dormia, mas tu vive numa posição de alerta 24 horas, mais do que já era pelo fato de tu ser bombeiro. Eu disse, não, tem alguma coisa acontecendo, então tá na hora de procurar ajuda. E a gente estando bem psicologicamente, mentalmente, é o que vai fazer a gente manter a postura e não desequilibrar na hora do atendimento. Perfeito, perfeito. Bom, a gente sabe que não existe um curso que prepare para ser comandante de bombeiros, né? Tem cursos de liderança, tem curso trabalha essa parte de resolução de conflitos,
Mas eu acredito que essa dificuldade realmente nós entender essas nuances que envolvem o dia a dia, de como fazer esse trabalho com as pessoas, né? De como ser técnico e ao mesmo tempo ser humano, né? Exato. É o tempo que vai ensinando essa questão, né? Então, com certeza. acredito que para você seja uma dificuldade ainda maior, né? Por isso eu falei a questão da imposição. Da importância de saber se impor, como se impor, e acredito que aí vem uma questão diferente da mulher, que é essa sensibilidade, às vezes, de saber identificar quando a pessoa não está tão bem, né? E fazer essa conversa que às vezes é tão importante antes de estourar, né? Exatamente. Antes de estourar. Bom, e o que vocês consideram como o principal desafio de uma mulher comandante? Agora, o desafio de uma mulher comandante, só falando sobre liderança de uma forma geral, né? Que vocês consideram para vocês como mulher comandante o principal desafio? Já conversamos sobre a questão de ser uma área mais masculinizada, né? Da dificuldade de ter poucas referências mulheres comandando. O que vocês consideram ser a maior dificuldade mesmo de ser uma mulher comandante? Eu acho que no meu caso, assim mesmo, eu acreditar em mim mesma. Exatamente. Eu acreditar que não, eu tô aqui porque eu mereço. Eu estou aqui porque eu tenho capacidade para isso e não é impor o respeito, mas conquistar o respeito das pessoas, da comunidade. Porque lá na minha cidade eu fui a primeira comandante mulher, então todo mundo... Como? Né? E aí tu talvez não teve que escutar isso, né? Mas de ouvir assim, deu para quem? Eu tive que ouvir isso quando eu assumi o comando. Equipe aí dos bastidores, corta essa parte, por favor, para nós. Mas... é ridículo ter que escutar esse tipo de coisa. É o preconceito. Mulher, né? em 2026 tem que escutar esse tipo de coisa, sendo que ninguém sabe tudo que a gente trabalhou para chegar até aqui. Então tem que ouvir esse tipo de piadinha e aí manter a postura de dizer, não, eu estou aqui porque eu mereço. Sim. Eu acho que basicamente é isso que a Carol falou, tá? Eu era a esposa do comandante anterior, então se teve isso, tá tudo tranquilo, né, Carol? Corta também, tá? Mas, enfim, esse fato de tu acreditar que tu vai conseguir, não que isso balance a gente, mas às vezes, eu em 2 meses que eu tô, Carol, no comando, eu já, às vezes eu penso, aconteceu tal coisa, enfim, ou coisas que vêm vindo e que acaba que a gente vai ter que resolver, enfim. Mas é esse acreditar e nunca transparecer, né, Carol? Transparecer. Que como você falou, depois de uma ocorrência, tu vai para casa, tu chora, mas lá naquele momento que você tem que... Não, é assim que vai acontecer, é tu conseguir lidar com essa emoção, Anderson. Lidar com isso e sair fortalecida dessa situação, sabe? Então, isso é um desafio bem grande para todas as mulheres em todas as áreas, né? E ser comandante. Eu fui a primeira mulher em 30 anos de corporação, eu sou a primeira mulher de Tapejara. E também, com certeza, teve os comentários, né? Sim. Teve muito esses comentários, 2025, né? 2026, exatamente. Quando o empoderamento feminino está tão grande. E mesmo a gente tendo uma história lá em Tapejara, mesmo a gente tendo vivido muitas situações lá em Tapejara, com certeza teve, por que ela, por que não ele, por que isso, por que aquilo. E eu não tenho dificuldades, Carol, de me impor, e Anderson, mas eu tenho que estar sempre com a minha saúde emocional muito boa. Mas isso não é só para mulher comandante, é para o homem comandante também, né? Para a gente poder liderar com efetividade, a gente tem que estar bem também mentalmente. Exatamente. Né? Eu costumo dizer que na atualidade é muito mais fácil a gente ser liderado do que liderar, né? É muito mais fácil esperar alguém emanar uma ordem, a gente cumprir, do que ter que ser a cabeça pensante. Então, exato. A liderança, principalmente na atualidade, eu acho que é algo muito complexo, né? E que a gente realmente precisa estar muito bem com isso. E como vocês lidam em manter a atividade diária de uma mulher, né? O trabalho, o estudo, a família, cuidar dos filhos. Acho que a Carol não tem filhos ainda, né, Carol? Mas a Diane tem. Cuidar dos filhos, marido, esposa, enfim. Como vocês lidam com esse dia a dia e ainda comandar uma unidade de bombeiros? Como é que é essa dificuldade, esses desafios? Eu acho que a gente não lida, né? A gente só faz, né, Carol? Só vai indo automático? Só faz. É muito desafiador, Anderson.
É muito. Meu trabalho, eu viajo bastante, né? Trabalha com representação comercial, isso? Não, hoje eu estou trabalhando numa metalúrgica, enfim, numa empresa de já construção. Faz uma propaganda ainda. Isso, agradecer muito o pessoal lá da Metalzan, que eles me apoiam muito a causa de bombeiros, né, lá de Itapejara, enfim, muito obrigado, Marcelo, Evandro, Tiana. Então é muito corrido. Mas, assim, eu tenho uma rede de apoio muito grande, né? Eu tenho Éder, as minhas filhas, uma com 20 e outra com 12, então elas entendem, elas viveram lá dentro da corporação. Cresceram dentro da corporação então, também. Assim, mas eu digo, a gente não lida, a gente faz. Eu costumo separar muito, assim, bom, agora eu estou trabalhando nisso, eu vou fazer isso, daqui a pouco entra outro assunto, tudo bem, eu paro esse e começo aquele, sabe? Então, eu estou tentando fazer dessa forma, fazer essa minha rotina, eu sempre digo uma rotina maluca, né? Porque às vezes tu sai 6 da manhã de casa e chega 9 horas em casa, porque do meu trabalho eu vou direto para a corporação, muitas vezes, enfim. Mas, Anderson, isso é muito gratificante. É muito bom estar cansada por uma coisa que eu gosto de fazer, tanto no meu trabalho, tanto na família, claro, e como comandante dos bombeiros hoje. Que bacana. E, Ediane, tu és comandante voluntária lá em Itapejara, né? Voluntária. Que é uma dificuldade, acredito, maior ainda, né? Carol, tu és contratada ali em Imigrante. Eu sou contratada por uma empresa para... na verdade, eu recebo um auxílio dessa empresa que ajuda o Corpo de Bombeiros voluntários. Entendi. E, Carol, como é que tu vê esse desafio aí de manter toda a atividade feminina e ainda comandar a humanidade de bombeiros voluntários? Eu acho muito engraçado, porque eu também faço marmita congelada, pizza. Então, quando às vezes eu vou entregar, a pessoa diz, tu não é comandante dos bombeiros? Sim. Tá, mas tu não mora no quartel dos bombeiros? Não. Tá, mas vocês têm vida? Temos. Temos. Tá, mas quando é que Por tu faz? incrível que pareça. Temos. Mas quando é que tu faz? O que tu faz da meia-noite às 6? Pois eu faço pizza congelada para vender. Porque ainda, apesar de toda a rotina, eu ainda estou tentando estabelecer uma rotina depois do que aconteceu nas enchentes. Porque eu perdi minha casa, eu perdi minha cidade, né? Eu morava em Estrela e hoje eu moro em Imigrante, então teve todo aquele processo de perder a casa, de perder tudo o que tinha dentro, recomeçar tudo em outra cidade de novo. Mas é engraçado que as pessoas olham assim, mas vocês têm vida fora do quartel? Temos. Eu costumava ver você só uniformizado. E para mim é assim, não, vocês não ganham nada para fazer isso, tu não ganha nada para fazer isso. A minha resposta é, tem coisa que o dinheiro não paga. Perfeito. Isso até é algo importante nós ressaltarmos, né, para todos que nos acompanham na nossa 5ª edição do VolunteerCast. A gente faz sempre questão de deixar bem claro isso. Hoje, dos nossos mais de 1.400 bombeiros voluntários e bombeiras voluntárias, menos de 10% dessas pessoas são contratadas. E mesmo essas pessoas contratadas, elas também fazem uma carga horária de serviço voluntário. Isso. Ou seja, 90% dos bombeiros voluntários do Rio Grande do Sul são totalmente voluntários. E aqui a gente não pode confundir o voluntariado com falta de profissionalismo, né? Exatamente. Voluntariado por amor, com qualificação, para bem atender nossas comunidades, né? Então, acho que os desafios que vocês trouxeram, acho que não é só para a mulher, é para o homem também, né? Mas acho que a mulher, para mais ainda que a mulher, acaba sendo a comandante do lar também, de uma certa forma, né? Exatamente. Bacana. Bom, Ediane, em 2 meses, já chegaste a pegar alguma ocorrência marcante como comandante já? Anderson, na noite que o presidente anunciou, enfim, que me convidou, deu um incêndio. Já foi premiada de saída? Sim. Eu nem tinha terminado, não deu nem tempo de tirar as fotos. O batizado foi literalmente no fogo. Foi lá. Desafiador, sim, foi um incêndio residencial. Mas como eu falei, Anderson, eu tenho uma equipe muito boa lá em Itapejara. Eu tenho uma equipe com uma formação muito boa. Então, muito tranquila em ser comandante por causa disso, sabe, Anderson? É saber que eu tenho aquelas pessoas que vão lá e vão ouvir se precisa, sim, mas que sabem o que fazer. Então, bacana. É muito bom isso. Então, a ocorrência marcante foi esse incêndio em 2 meses, ter esse sim. batizado já no fogo, sim. Literalmente, né? Nesses 2 meses, sim. Bacana. Carol, bom, a gente acompanha um pouquinho a tua história, né? E sabe que
Imigrante, Colinas, nos últimos anos ali vivenciaram situações bem, bem complicadas, né? Não só Imigrante, Colinas, mas o estado do Rio Grande do Sul todo, né? Com a nossa maior emergência climática da nossa história. Também depois teve acidentes também bem, bem graves na tua região. Como foi para ti fazer o comando durante essas situações, desafios? Nos conta um pouquinho aí, por favor. Tu falou que tu te inspirou muito quando eu comecei, né? O meu primeiro dia como comandante também foi assim. Foi a corporação do lado ligando, pedindo ajuda para um incêndio grande residencial com vítimas. Então, o meu batizado foi exatamente igual. E, como tu disse, a nossa região ali, a região baixa do Vale do Taquari, ela foi muito atingida. Em 2023, pela grande cheia, nós já tínhamos tido mais duas antes dessas ali. 2024, que atingiu 2024 foi a maior também para vocês, né, Carol? Isso também foi a maior, porque daí, pela primeira vez, atingiu os nossos 2 municípios por igual. Um foi pelas águas, o outro foi pela água e os deslizamentos foram... Só que a gente contabilizou 114 deslizamentos de terra. A nossa cidade fica no fundo de um vale, então praticamente tudo ali em redor desceu. As ocorrências, então, né, do ônibus de Santa Maria que perdeu os freios e infelizmente a gente teve 7 vítimas ali no local, mas por mais que a gente vê a tragédia tão presente ali, né, e agora estão se falando tanto de novo que possivelmente em junho, julho, setembro a gente vai passar por isso de novo. Por mais que a gente se prepare para aquilo ali, que a gente faça cursos, se especialize, compre material, compre embarcação, compre tudo, a gente nunca está esperando viver de novo essa tragédia, porque a gente sabe o que isso causa na vida das pessoas. Eu fui vítima das enchentes. Na enchente de 2023, quando a gente sentou na segunda-feira de manhã e a gente olhou os dados e a gente disse, não, a gente vai ter a maior enchente da nossa história, eu liguei para minha esposa e disse assim, tira o que tu consegue de dentro de casa, porque nós vamos perder tudo. E aí ela e minha mãe foram para casa, eles tiraram nossas roupas, e como não tinha como levantar os móveis, como tirar, né, foi levantado, porque a gente tinha como base a enchente de 2001. Que já era para ser grande, isso, né, Carol? E a gente nunca imaginou que ia chegar a 4, 5 metros. No outro dia, e aí eu, né, como comandante de uma cidade onde iria ser atingido, eu tinha que esquecer o que estava acontecendo na minha vida particular e me dedicar a salvar aquelas pessoas que naquele momento estavam precisando e passar a credibilidade de dizer para elas, sai, vai chegar. Não, mas eu não quero deixar minhas coisas. Eu também tive que deixar. Eu sei o que tu está sentindo agora. Eu também estou sendo uma vítima dessa enchente. E no outro dia ele dizia assim para mim, Carol, eu fui lá na tua casa, não dá nem para ver o caibro da casa. Eu disse, então tudo que eu tinha eu perdi. E aí depois eu fui para minha casa uma semana depois, ver o que tinha sobrado. E tu tinha ciência que tinha perdido tudo e mesmo assim continuou na missão? Continuei, porque 47 pessoas, se a gente não tivesse ali, teriam morrido. 47 pessoas. A gente tirou pessoas, assim, que a casa foi embora, a gente conseguiu pegar pelo cabelo de dentro da água e puxar de volta. E ali, para nós, foi muito aterrorizante, porque muitas pessoas ligavam de outras cidades pedindo ajuda. Roca Salles, Mussum, muita gente nos ligou, dizendo a ajuda não está chegando, só que nós não tinha mais o que fazer, porque nós também estávamos afundando. Não dava conta nem na própria cidade. Isso. E aí, de hoje, tu cruzar com essas 47 pessoas e eles estarem vivos, é isso que paga tudo para nós. É aquela sensação que a gente falou no início, né, Carol? Da missão cumprida, né? E assim, por mais que essa pode ter sido a ocorrência que mais marcou o Vale inteiro, o Rio Grande do Sul inteiro, para nós, lá da Imicol, no acidente do ônibus de Santa Maria, quando a gente chegou, a gente viu aquela cena mais alto do que a altura disso aqui, o caminhão despencou em queda livre lá para baixo, e existia uma pessoa viva embaixo do ônibus. Esse fato nem eu sabia. Sim, ele ficou por 4 horas preso com o ônibus caído do abdômen para baixo, pressionando ele no chão. E a gente primeiro precisava tirar quem estava encarcerado com vida dentro, para depois poder liberar ele. Então ele ficou 4 horas preso embaixo ali, a equipe de saúde, de bombeiros foi lá, estabilizou. E aí, quando foi dado o momento, não tem mais ninguém com vida dentro do ônibus, agora é a hora da gente tirar ele. Quando a gente tirou ele, que ele perdeu assim, o senso total de consciência, eu disse, cara, a gente perdeu ele. E eu lembro que estava o SAMU, estava os bombeiros de Garibaldi, bombeiros de Teutônia, foi a maior mobilização depois da enchente, foi essa ocorrência. E aí
No outro dia veio a notícia, não, ele sobreviveu. Nossa. Mas como, Que gente? sensação maravilhosa. É por isso que né? você é a minha inspiração, Carol. E aí, deu 17 dias depois, ele me mandando uma mensagem no Instagram. Ah, que legal. Dele disse, eu tô vivo. Me arrepiei só de ouvir falar. Dele disse, eu não tenho mais as minhas pernas, mas ele disse, graças a vocês eu tô vivo. Que legal. E saber que tu fez parte daquilo ali, que nem a gente pode estar naquela postura ali, tá conversando de passar para a imprensa, passar para os familiares em Santa Maria, dizer a gente está fazendo tudo o que é possível, mas a cabeça está pensando, eu ainda tenho uma pessoa embaixo daquele ônibus que precisa ser retirada de lá para voltar para casa. Que legal. Então, é isso que paga o que a gente faz. Que bacana. Muitas vezes a gente vê várias discussões, né, no Instagram, principalmente nas mídias sociais, do que é ser herói, o que não é ser herói. Para mim é muito claro, para mim ser herói é o teu trabalho, é o trabalho da Diane, é o trabalho dos mais de 1.400 homens e mulheres, de muitos outros voluntários em outras causas também se dedicam de forma voluntária a salvar vidas, a auxiliar vidas, né? Então acho que precisamos de um reconhecimento cada vez maior em torno dessas pessoas, né? Para elas não perder a motivação de estarem nessa linha de frente fazendo a diferença para a nossa comunidade. Sabemos que se nós fôssemos esperar pelo Estado, menos de 30% das cidades gaúchas teria bombeiros, né? Então, isso mostra a importância do trabalho de cada uma de vocês, de cada uma das nossas unidades de bombeiros, né? De cada um dos nossos bombeiros voluntários e bombeiras voluntárias que se dedicam aí de forma voluntária para as suas comunidades. Meninas, se me permitem chamar assim de meninas, né? De forma carinhosa. A Carol pode ser, né? Eu sou uma jovem senhora, mas tudo certo. De forma carinhosa, então, nossas meninas bombeiras. Como vocês veem o futuro da mulher no sistema de bombeiros voluntários? Vocês acreditam que vai crescer? Como vocês veem esse futuro da mulherada dentro do sistema de bombeiros? Sim, vai crescer, Anderson. Tem que crescer. Tem que. Mulheres, venham conosco. Todo ano sai curso, né? Principalmente lá em Tapejara, todo ano a gente tem a turma nova. Então, sim, Anderson, tem que crescer, as mulheres têm que assumir essa responsabilidade também, né? E cada vez mais, como eu falei anteriormente, né? Eu acho que as redes sociais, elas estão dando essa ênfase, né? Que a mulher pode sim, e eu acredito sim que vai aumentar, Anderson. Vai aumentar sim. Principalmente na liderança, né? Mulheres têm que liderar, têm que assumir esse compromisso, sim. Perfeito, perfeito. Carol? Só tirando uma dúvida, quantas mulheres tu disse que são? 380, se eu não me engano. Pois agora. 380 mulheres em uma associação de bombeiros voluntários. O ano passado, 1.500 mulheres no estado do Rio Grande do Sul sofreram feminicídio. É um dado bastante preocupante, né? Exatamente. Só nesse ano, 26 já morreram. Então, eu acredito que cada vez mais as mulheres vão começar a olhar para esses dados e começar a sair da sua zona de conforto, de cada vez se empoderar mais, vendo outras mulheres fazendo isso também. E assim, um recado para vocês, para os homens que estão nos assistindo, não diga para uma mulher aonde ela deve estar ou não. Ela sabe o que ela tem que fazer e o que ela não tem que fazer. Não digam, por mais que às vezes a gente pense, é um comentário bobo, que a gente diz para uma mulher, mas o que tu quer fazer lá? Ela sabe o que ela quer fazer lá. E às vezes, né, não digo tu, Anderson, né, mas... Na forma geral, né? Isso, na forma geral, o homem, ele tem daquele negócio de pensar, não, eu sou homem, eu posso, a mulher pode, não pode. Claro que ela pode. É que aquela coisa, aquele preconceito que foi transmitido de geração em geração, então é todo um processo, né, pra gente tirando isso, né? E assim, eu penso que nem ela, cada vez mais a gente tá vendo a mulher ali, a imprensa ajuda muito, as redes sociais, assim como há 2, 3 anos atrás, tu ouviu falar tanto assim em feminicídio? Não se via. Não se via falar. Pois não sei se não existiam tantos. Exatamente, ou se não se falava existia, tanto. sempre existiu. Mas não se falava tanto sobre isso. Hoje as mulheres estão indo falar sobre isso, elas estão tendo coragem de denunciar, assim como há 24 anos atrás se falava em mulher no Corpo de Bombeiros. Nossa, muito pouco. Muito pouco. Há 5 anos atrás, quando eu entrei, já não se falava muito sobre isso. Quando eu iniciei há 25 anos atrás, a gente tinha 5, 6 mulheres
Exatamente. instituição. E agora, não precisa há 5 anos atrás, nós não éramos tantas. E cada vez está crescendo mais. Hoje eu vejo que tem editais que não tem mais aquele negócio de 90% masculino e 10% feminino. Isso acabou. Eu acho que aí já começa o preconceito, não pode ter. Exatamente. Somos iguais, né? Exatamente. Assim como o empoderamento feminino sempre existiu, mas nunca era falado, o feminicídio também não. Agora as mulheres estão tendo voz em tudo, seja na violência, no voluntariado, na mídia, elas estão vindo a público falar. Então as mulheres que estão nos escutando aqui, vocês também podem fazer parte disso, vocês também podem vir aqui ser uma bombeira voluntária 22 anos, 5 anos, 1 ano. Então, bacana. E também bacana. pode ser comandantes, né? Podem ser comandantes. Podem ser diretores da Volunteer Sul Quem também, sabe né? um dia, Por que não? Acho né? que com certeza. E precisamos cada vez mais. Eu acho que, como a gente estava falando até agora, eu acho que a diferença é homem ou mulher. Se faz um bom trabalho, tem que se dar continuidade e tem que ter as oportunidades. Eu acho que esse é o caminho, né? E com mensagem final. Já se passou quase 1 hora, né? O papo bom, a gente vai indo. Podia ficar mais um tempão aqui. O pessoal está me puxando as orelhas aqui. Com mensagem final, o que vocês deixam para as mulheres que estão nos assistindo, para os homens que estão nos assistindo? Que mensagem vocês gostariam de deixar para o nosso público? Então, Anderson e Carol, e a todos que estão nos assistindo, lutem por o que vocês querem, tá? Não tenham medo porque o que o outro vai falar. Como a Carol muito bem falou, não fiquem quietas, tá? Quando alguma coisa aconteça, principalmente as mulheres, né? Eu me orgulho muito das mulheres lá de Itapejara, tá? As meninas de lá, elas demonstram todos os dias a força que tem lá. Eu tenho instrutoras, lá tem coordenadoras, enfim. Então, as mulheres de lá são inspiração para outras mulheres, sim. As mulheres de Itapejara, sim, são inspiração. E que, quando o desafio parecer que vocês não vão conseguir resolver aquela situação, sim, a gente consegue, tá? Mas com muita humildade em poder pedir ajuda, com muita humildade, tá? Que é a principal, eu acho que a principal coisa que a gente tem que ter é a humildade, é dizer, eu não sei, eu preciso de ajuda, tá? Então, busquem estar aonde vocês quiserem, mas com muita humildade e empatia, Anderson. Perfeito, obrigado, Diane. Carol, mensagem final para o nosso público que nos acompanha. Eu estava lembrando agora, tu falou que tu te inspirou na minha história para começar, né? E eu me inspirei em vocês, mulheres bombeiras, para começar. Na Prevensul, quando a gente estava sentada lá, tu também estava a senhora lá de Três Coroas. E eu olhei para as meninas, né? E pensei, nossa, eu sou a única comandante aqui. Nós já temos mais uma, né? Talvez no próximo ano a gente já tenha mais uma menina ou outras duas aqui. Nós temos mais uma comandante de unidade que é de Parque Eldorado. Também nós temos uma mulher comandando, né? Somos 3 já. São três. Isso, então. Pode ser que ano que vem seja outras meninas que estejam aqui no comando de outras corporações. De que as diretorias de corporação de bombeiros não olhem para a mulher, porque às vezes a gente sabe que tem a capacidade. Eu lá no meu quartel, eu tenho meninas que eu tenho plena certeza de que tem capacidade para me substituir caso eu queira sair, caso a diretoria queira me tirar, caso aconteça alguma coisa comigo. Eu sei que tem e eu espero que a diretoria olhe para essas meninas e veja o potencial delas de um dia assumir um cargo de confiança, de comando e não pensar, não, eles não vão respeitar ela. Vamos colocar o fulano ali. Tá, mas ele não é tão bom líder. É homem. A gente se vira depois, ele é homem, ele vai conseguir resolver. Sim. Tá? De que as próprias diretorias, as próprias corporações dentro ali não deixem esse preconceito entrar dentro das corporações. Como tu disse, ali nós somos todos um só. Quando eu cheguei no curso da Volunteer Sul de intervenção em desastre, que tinha que se rastejar na lâmina brita, eu pensei, ai meu Deus,
Vou ou não vou? Porque, né, a gente, né, tem a anatomia diferente, né? Eu pensei, ai, Jesus, é óbvio que os caras estão conseguindo, né? Só que a gente teve que ir lá fazer a mesma coisa. Não tem, porque lá na hora do barro, não vai ter Perfeito. anatomia homem e mulher. Então, de que as meninas que estejam nos assistindo, que elas se sintam abraçadas para entrar nessas corporações, recebidas para trabalhar naquilo ali, de que elas, em momento algum, sofram preconceito, assédio moral ou psicológico ou físico, o que seja, que esse lugar seja um lugar de acolhimento tanto de homens e mulheres. O serviço que a gente presta é um serviço voluntário para a própria comunidade. Que a comunidade que está ali fora e queira vir se juntar a nós, se sinta representada e se sinta abraçada quando entrar nessas portas. Perfeito, perfeito. Mais uma vez agradecer a tia Carol, a tia Ediane, percorreram longos quilômetros para estar conosco aqui nesse 5º VolunteerCast, num episódio muito especial, né, numa forma de nós reconhecermos em vocês duas, reconhecer as mais de 380 mulheres bombeiras que fazem a diferença diariamente na comunidade. Esperamos que a participação de vocês influencie novas mulheres, né, a fazer parte das nossas fileiras, a buscarem também essas oportunidades de liderança, né? Por que não? Acho que se tem o objetivo, se tem a necessidade, se tem a competência, se tem a qualificação para isso, acho que tem que sim buscar. E que também a gente possa, indiferente homem ou mulher, a gente possa continuar dando sequência no trabalho tão bonito que os bombeiros voluntários vêm fazendo no estado, né? Um trabalho de crescimento, de cada vez maior solidificação. Acho que nós já passamos no momento onde o bombeiro voluntário era visto ainda com uma certa resistência e incredulidade, né? Hoje o bombeiro voluntário ele é uma referência muito sólida no estado do Rio Grande do Sul. Não é porque é voluntário, que não é algo profissional. Ainda se tenta, né? Algumas pessoas de má fé ainda tentam vincular a questão do voluntariado com algo não profissional. Mas a gente mostra diariamente aí que... No nosso trabalho, né, Anderson? Exatamente. Com trabalho, né? A gente não precisa estar... Eu sempre brinco, a Coca-Cola não precisa sair gritando que ela é o melhor refrigerante, né? E todo mundo sabe, Coca-Cola, Pepsi, enfim, os mais conhecidos, né? E assim é o nosso trabalho também como um todo, né? Com muita humildade, como tu muito bem falaste, né, Diane? A gente vem no dia a dia solidificando o nosso trabalho, pois sabemos que as nossas comunidades precisam. Na hora de uma emergência, ninguém quer saber a cor do uniforme, se é homem, Exato. se é mulher, se está 2 anos comandando, se está 5, se está 15, ela quer ser bem atendida. E para nós que vestimos esses uniformes, indiferente uniforme, é isso que a gente tem que pensar, né? É em salvar vidas, é salvar bens, é garantir a tranquilidade das nossas comunidades. Mais uma vez, em nome da VolunteerSul, nosso sincero reconhecimento, nosso sincero parabéns a cada uma de vocês. Contem sempre conosco também, sempre que necessitar. Espero que só para eventos e não para grandes emergências, né? E já vou lançar um desafio com vocês aqui, ó. A gente falou do feminicídio e a gente tem notado realmente, infelizmente, né, esses números vêm crescendo. Vamos fazer um trabalho nosso, vamos puxar um trabalho nosso no sistema de bombeiros voluntários, alguma coisa que a gente possa auxiliar nesse processo de conscientização, para a gente reduzir isso também. Se nós salvarmos uma vida, todo o nosso empenho já terá valido a pena. Então vamos pensar juntos, já fica como missão para vocês, já fica como tema de casa para vocês, a gente pensar algo nesse sentido que a gente possa auxiliar aí nossa comunidade, nosso estado e até mesmo nosso Brasil nessa questão aí da diminuição desses casos. Agradecer a todos que nos acompanharam, que nos acompanham em nossas edições do VolunteerCast. Mais uma vez agradecer a nossa equipe de bastidores aí, o Radaeli, o Gabriel, que garantem que saia com excelência também todas as gravações, depois posterior publicação, e desejar a todos aí um excelente domingo, um excelente início de semana e que todos possamos dar continuidade aí e fazendo esse trabalho tão bonito que é feito em prol das nossas comunidades. Um forte abraço a todos.